Pessoal, nossa primeira aula de hoje começa com uma simples pergunta. Supermercado lucrativo tem caixa? Pois é. Se a gente pensar que todo lucro um dia ele vira caixa, eu volto para o quê? Para uma questão de raciocínio para nós vermos se o supermercado realmente está tendo lucro ou não. Tá? Porque assim, se eu tenho lá a compra, né? Eu tenho uma compra de um produto, eu fiz essa compra, tá? Esse produto ele vai ficar mais ou menos no meu estoque, em média de mais ou menos, no máximo aí de 20 dias, tá? Eu vou fazer uma venda desse produto, né? Então, ou seja, essa venda, eu fiz ela no dia de hoje, por exemplo, eu comprei esse produto em média em 20 dias atrás, né? Eu vou receber isso daqui em média aí com 14 dias, certo? Se eu comprei esse produto, né? Ele aqui por exemplo, R$100 e vendi ele por 140, vocês concordam comigo que eu tenho aqui uma lucratividade de R$40. Então, ou seja, se eu pego esse daqui no dia 10, por exemplo, do mês de fevereiro, tá? Comprei esse daqui com 28 dias, né? Eu vou pagar esse daqui mais ou menos lá por volta do dia 10 de março, né? Se eu fiz essa venda aqui no dia 15 de fevereiro, tá? Vocês concordam comigo que eu vou ter caixa, se eu vendo aí com mais 30 dias, eu vou ter caixa aqui perto do dia 15 de março. Eu tenho um gap aqui de caixa. Significa que esses R$40 aqui, ele não aparece imediatamente no meu caixa. Com isso, eu faço a seguinte pergunta: onde está o dinheiro, né? Esse dinheiro está aqui no meu contas a receber, né? Então, ou seja, eu já tive que fazer o pagamento desse boleto aqui da compra, tá? Mas eu estou ainda com o dinheiro no contas a receber ainda aí com um gap aí, vamos dizer, de 5 dias, né? Só que, conforme você tem uma movimentação que não acontece esse cenário ideal, ele acontece um cenário muito dinâmico. Eu compro alguns produtos com 28 dias, eu compro alguns produtos com 14, eu compro alguns outros produtos com 45, eu vendo produto à vista, eu vendo produtos que eu recebi em 10 dias, em 20 dias, em 30 dias. Então, ou seja, esse misto do supermercado, ele dá um resumo, geralmente, que o supermercado normal, de bairro, ele vira aí, geralmente, o fluxo de caixa em 20 dias, né? Então, ou seja, um supermercado, na sua normalidade, ele vai acabar virando isso em 20 dias de caixa. Ou seja, se eu tenho esse lucro de R$40, ele em 20 dias, em média, é para aparecer esse dinheiro no caixa, tá? Se não tiver aparecendo dinheiro no caixa, nunca, eu tenho duas possibilidades, tá? Primeira possibilidade, né? Quando eu tenho essa falta de caixa, eu tenho primeira possibilidade. Eu estou com estoque, né? Eu tenho um estoque, na verdade, que ele é inadequado para a minha operação, tá? Ou seja, é um estoque de produto que ninguém está indo na loja para comprar. Se eu pegar, por exemplo, um hortifruti, um FLV, um açougue, vocês concordam comigo que ele sempre gira? Se ele gira, toda semana eu acabo pagando, toda semana tem recebimento, todo mundo acaba comprando esses produtos. Então, ou seja, é um estoque vivo que ele acaba se girando. Só que se eu tenho, por exemplo, produtos, eu vou lá e compro vinhos, por exemplo, e estoco esses vinhos, né? Vence o boleto do vinho e eu tenho lucratividade quando eu vendo o vinho, eu tenho lucratividade? Posso ter um lucro aqui, só que eu não tenho o quê? Eu tenho lucro, mas eu não tenho o quê? Caixa. Por isso, pessoal, que o mix de produtos de vocês, ele vai interferir exatamente nisso daí. Então, ou seja, a primeira hipótese é mix. A segunda hipótese é o que eu compro, tá? Eu não estou conseguindo performar o quê? Venda, tá? Significa que eu comprei, por exemplo, lá no meu hortifruti, 100 mil, tá? Eu fiz de faturamento, ou seja, eu fiz um faturamento de mais ou menos 150 mil. Ou seja, eu fiz aqui 50 mil de lucratividade, tá? Se eu faço com a mesma compra de 100 mil, eu não vendo esse produto e eu faço um faturamento de 90 mil, eu tive aqui um prejuízo de 10 mil reais. O que eu quero dizer com isso daqui? Se o seu supermercado, ele está faltando caixa,
não está performando em 20 dias, mais ou menos em média, e está tendo todo dia um pouquinho de sobra de dinheiro, dá os dias dos impostos, esse dinheiro cai um pouco, mas em via de regra, ele começa a aumentar o caixa em 20 dias. Se não está performando isso, é muito provavelmente que você esteja tendo prejuízo na sua operação. E quando você está tendo prejuízo na sua operação, é um problema que você precisa ajustar, que são as duas hipóteses. Tá? Estar com o mix inadequado, ou seja, eu estou com o mix de estoque totalmente inadequado. Tá? E aí, quando eu tenho também uma questão do que eu compro, eu acabo não conseguindo vender. Toda a parte de perecíveis, quando a gente pega, e eu sempre falo muito isso, nós sempre temos que analisar a parte de perecíveis muito pela questão do quê? Da compra. Porque se eu analiso no ponto de vista de venda e margem, pode ser que eu tenha uma margem na batata, por exemplo, de 50%. Só que se eu não vender essa batata, significa que eu não tenho margem, eu não consegui performar isso daqui. Se eu não conseguir performar, significa que eu estou tendo prejuízo. Então, ou seja, a resposta da primeira pergunta é: todo supermercado que ele é lucrativo, ele tem caixa. Se você não está tendo caixa, significa que você está tendo um problema de performance e você não está conseguindo enxergar isso. Porque, na verdade, a gente sabe que o supermercadista ele trabalha com mais de 7 mil SKUs, né? Então, ou seja, até ele mapear aonde está realmente o problema dele de prejuízo, e é um equilíbrio, tá? Tem produtos que nós vamos vender, sim, faltando dinheiro. Só que aonde você está fazendo uma oferta para você atrair um cliente. Tá? Então, ou seja, a falta sua de dinheiro do seu negócio é um reflexo, sim, que está faltando a questão da lucratividade. Então, em resumo, se eu não tenho caixa, é sinal que eu não estou tendo lucro. Outro ponto que faz com que o supermercadista ele tenha muita falta de caixa são os pontos de investimento. Tá? Ou seja, você faz investimentos acima do que a sua capacidade de geração de caixa, tá? Então, ou seja, maior do que o EBITDA. Depois eu vou explicar para vocês o que é EBITDA, tá? Mas esse daqui é a capacidade de geração de caixa, ou seja, aqueles 50k de lucro lá que eu tive na operação do hortifruti, eu vou ter que pagar, por exemplo, 30 mil de despesa. Então, ou seja, eu tenho aqui 20 mil de geração de caixa, que seria o nosso EBITDA. Se eu pego essa operação de 20 mil e aí eu tenho que pagar aqui de investimento 100 mil reais, você concorda comigo que o investimento que você fez está desenquadrado? Ele não está dentro da sua operação. Porque às vezes a gente tem uma ilusão muito que 100 mil é 1% do meu faturamento. Beleza, vou investir que isso cabe. Aí conforme a sua operação às vezes não está lucrativa, você vai lá e ela fica deficitária, por exemplo, em 20 mil. Se eu tenho que tirar 100 mil reais de investimento e a minha operação está deficitária 20 mil, significa que eu tenho uma saída de caixa todo mês de 120 mil reais. Ou seja, o supermercado, além de não estar tendo lucratividade, ele não está performando caixa, tá? Eu começo a ter o quê? Uma falta realmente de dinheiro, porque além de tudo isso, eu tenho que fazer o pagamento de investimento. Então, ou seja, a minha operação, ela primeiramente, ela precisa ser o quê? Lucrativa. Israel, para eu ser lucrativo, é simplesmente eu vender mais caro? Não, não é simplesmente você vender mais caro. Existe aí um negócio chamado ponto de equilíbrio. Tá? O que é um ponto de equilíbrio? Um ponto de equilíbrio é você realmente ter um mix de venda que você vai ter uma margens, por exemplo, de 5%, você vai ter uma outra gama que você vai ter margens de 10%, você vai ter outras que você vai ter de 20%, e você vai ter outras que você vai ter de 35% e até 50%. Esse mix todo, ele vai resultar aí, por exemplo, numa margem entre 23% a 26%. O que significa isso? Que todo o meu faturamento, se eu faturo lá, por exemplo, se eu faturo lá 1 milhão, né? 1 milhão significa que 23%, ou seja, 230 mil reais, é para eu fazer pagamento das minhas despesas fixas. E aí, se eu tenho, por exemplo, despesas fixas, então, ou seja, eu tive lá um lucro, né? Um lucro de 230 mil, tá?
E se eu tive, na verdade, despesas, né? Despesas de, por exemplo, 180, significa que eu tive aqui um EBITDA, né? Um EBITDA de 50 mil reais, tá? E esses 50 mil reais é o que eu posso fazer a retirada dos sócios, tá? Eu tenho que pagar os investimentos que eu fiz e também tenho que guardar da minha reserva. Por isso que o supermercado, pessoal, toda vez que a gente vai abrir uma nova loja, a gente sempre precisa do quê? De carência, tá? Porque é uma operação que se inicia, primeira coisa que a gente faz, a gente compra o quê? Estoque, nós temos o ativo, né? Nós temos aí a parte da pré-operação, né? Que é a parte operacional, que eu tenho que contratar pessoas, ainda não estou faturando. Então, significa que aqui, pelo menos, vai de 1 a 2 meses, né, de prejuízo. Aqui eu vou fazer um investimento de X, né? E aqui eu vou fazer um investimento de um percentual prevendo aí, vamos dizer aí, 70% da minha previsão de venda, tá? Então, ou seja, se eu não vendi, significa que eu tenho meu estoque parado. E se eu já fiz esse dinheiro girar e eu fiz esse estoque, vendi isso com lucratividade, a lucratividade ideal para eu conseguir pagar as minhas despesas, tá? Eu vou conseguir ter um resultado, um EBITDA, né? Um resultado aqui positivo, capaz para fazer o pagamento do meu investimento. Eu vou chamar aqui de CAPEX, que é um termo muito usado na matemática financeira e nas finanças, na verdade, que é todo o que você acaba tendo aqui de saída para fazer pagamento de investimento, tá? O que significa tudo isso, né? Quando eu pego uma linha do tempo, tá? Então, ou seja, aqui é a linha 0, tá? Eu estou lá, por exemplo, quando eu abro uma loja, eu estou fazendo toda a estocagem dela, tá? Então, significa que mais ou menos daqui a 30 dias, eu vou ter uma paulada para pagar de produtos, né? Então, ou seja, é uma quantidade gigantesca. Se eu abrir a loja, por exemplo, nessa data aqui, com 10 dias antes, se eu fiz uma venda agressiva, né, e 50% dessa venda foi no dinheiro, provavelmente eu não vou precisar de uma necessidade muito grande de caixa. Se eu não bati a meta de venda e eu fiz somente 30% da venda à vista, eu vou precisar mais métrica aqui de caixa. Ou seja, muitas das vezes o dinheiro que você acaba tendo aí no supermercado, a lucratividade, ela pode estar escondida sim no estoque, tá? Ela pode sim estar dentro do ativo, só que o ativo você nunca pode pagar isso com o giro da loja, né? Ou seja, eu preciso jogar isso daqui para uma questão de longo prazo, né? Pagar isso daqui, eu preciso de uma carência para fazer esse pagamento, né? Uma carência. E eu vou fazer o pagamento disso daqui em 10 anos, 5 anos, mas eu preciso do quê? De uma carência desse investimento. Porque senão começa a faltar caixa e essa falta de caixa vai fazer eu comprar de uma forma muito ruim. Então, ou seja, eu vou comprar de uma forma ruim e não vou ter margem para fazer o quê? Para fazer mais caixa. Vocês percebem que o quê? É um ciclo, tá? E uma decisão errada, ele acaba faltando dinheiro e o supermercado não é mais lucrativo.